Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui, ó. A gente falou que ia falar sobre série mais esse ano e estamos cumprindo. Do nada, né? Uhum. Tem um fim de ano, dezembrão, e a gente está aqui. Série, Trabalhando. série da Netflix, cara. Isso é loucura, tá? Não é a primeira série da Netflix que a gente fala, porque a gente falou sobre Arcane, né? Então, É. mas essa, então, é a primeira série, olha só a loucura, a primeira série latino-americana que a gente vai falar, correto? É correto, acho que sim. É, a gente não falou sobre Acredito que nenhuma sim, é. série Não. brasileira, colombiana, nem nada do Não, é, tipo. é. A gente tava só nos mainstreams. Não que isso não seja, né. É, então, a gente vai falar sobre isso, mas aqui é o seguinte, nós estamos reunidos para falar sobre 100 anos de solidão. Por quê? Porque eu assisti. Eu assisti, eu gostei bastante, a gente chegou a falar, né, a expectativa sobre essa série, lá quando a gente falou sobre, por exemplo, Pedro Páramo, que estava chegando. Isso. É, quando a gente falou do cinema do mês, né, do que estava vindo, né, a gente Exato. Então, se você é uma pessoa que já nos escuta, você podia até estar esperando esse podcast. E se você não nos escuta ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Espero que você goste de cinema, espero que você goste de audiovisual no geral, porque aqui a gente está sempre lançando episódios. Não vou mentir falando que a gente fala tanto sobre série, a gente fala muito mais sobre cinema. A gente lança 2 episódios por semana, um episódio por semana, às vezes 2 episódios por semana. E a gente fala sobre festivais de cinema, a gente fala sobre lançamentos, a gente fala sobre filme velho. Enfim, se você voltar na sua timeline aí, com certeza você vai achar algum outro episódio para você acompanhar de alguma coisa que você assistiu. Então, já segue a gente, já deixa uma curtida, deixa aí no seu comentário sobre o que você achou de 100 Anos de Solidão. Tenta evitar os spoilers. Eu vou evitar ao máximo qualquer tipo de spoiler. É difícil porque série, né, acaba tendo vários episódios, mas eu vou conseguir falar aqui sem entregar muito ouro. sem entregar spoiler do livro também, por mais que o livro É, esteja velho. exatamente, exatamente. É um livro de 1962. E, enfim, a gente vai falar mais sobre isso agora, certo? Vamos lá. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cara, 100 Anos de Solidão, para quem não conhece tanto sobre literatura, eu acho que é mais difícil de saber. É que o Gabriel Garcia Marques, ele não morreu tem tanto tempo. Ele morreu, o autor desse livro, né? Ele morreu em 2014. Você lembra disso? É bem recente até. Não lembro. Não lembra? Eu pergunto se você lembra, porque foi uma grande comoção, assim, porque o Gabriel Garcia Marques, em 2014 ele faleceu, Hã. aos, putz, 80 e poucos anos, assim, 80 e muitos anos já. Ele é considerado um dos grandes autores da América Latina e, por consequência, né, a gente separa tanto assim, da América Latina, mas não da América Latina do mundo, né? Porque a América Latina fica nesse mundo, certo? Então, o Gabriel Garcia Marques, ele é considerado um dos grandes autores do século passado. Ele tem algumas obras bem grandes e a sua maior obra, que foi traduzida para milhões de línguas e tudo mais, é Cem Anos de Solidão. E, inclusive, o Gabriel Garcia Marques, depois de escrever Cem Anos de Solidão, alguns anos depois, uns 10 anos depois, acho que foi mais de 10 anos depois, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto da Uhum. obra e tudo mais, mas não tem jeito. Cem Anos de Solidão é a obra máxima do Gabriel Garcia Marques, e mais do que isso, ela é uma das obras mais importantes porque a gente chama de realismo mágico, né? Eu cheguei a falar sobre realismo mágico, em especial quando a gente falou sobre Pedro Páramo, que ia estrear na Netflix, mas eu acho válido ressaltar que o realismo mágico, ele é basicamente ele é o contraponto latino-americano para fantasia, né? O gênero de fantasia, você já parou para pensar que ele é muito europeu? Ele é americano também, mas até nos Estados Unidos é outro tipo de fantasia, né? Essa Ah, lógica sim. da magia, do dragão, do medieval, quando você pensa em fantasia, né, mais antiga, você pensa nisso. E isso é uma lógica muito europeia, dos contos deles, das mitologias que eles têm, né? Sim.
O realismo mágico, ele é meio que, tá, gente? Não é a mesma coisa, porque, né, existe fantasia por aqui também. Mas a lógica do realismo mágico, e isso citando até o próprio Marx, é de que a vida na América Latina, ela é mágica por si só, entendeu? A nossa realidade, ela é estranha por si só. A gente já tem muita crença, a gente já tem muito sincretismo, a gente já tem uma realidade que quando você compara com uma realidade eurocentrada, ela já é meio maluca, entendeu? Então, é engraçado porque quando você está lendo alguma obra de realismo mágico, a magia em si, ela não é interpretada de uma maneira tipo, igual quando você tá assistindo Game of Thrones, que eles se deparam com alguma coisa mágica e eles falam assim: "Isso não pode ser, porque Ah, sim. a era dos dragões Sempre já o foi há muito inacreditável, é. tempo", entendeu? Ou quando você está assistindo Senhor dos Anéis e por mais louco que as coisas sejam, "Isso não pode ser, porque isso é de eras atrás", entendeu? Como se a magia tivesse morrido e aí ela ia ressuscitar. Normalmente a temática mágica, ela é separada do mundo real, né? O mundo Uhum. real, ele é permeado pela magia meio por fora. A magia tem que voltar, a magia tem que ser desperta. No realismo mágico, não. A magia faz parte do cotidiano das pessoas, entendeu? Então, tipo, um berço que voa, uma pessoa que desaparece e volta da morte, esse tipo de coisa é normal dentro do gênero do realismo mágico. É, Mas tipo, ninguém as pessoas. estranha? Ninguém fica. "Ah!" Tipo, tem um personagem que eu não vou dizer qual é, mas, tipo, em dado momento ele fala assim: tal pessoa morreu e voltou da morte porque ela cansou de ficar sozinha, entendeu? E aí ele volta. Então, tipo, ninguém fica, meu Deus, as pessoas falam, ah, tu tá vivo, que bom, entendeu? Tipo, ninguém fica, "Ah, como que ele fez isso? Tipo, como que ele fez, tanto faz, ele só voltou, entendeu? Tipo, é bem curioso isso. Então, é muito gostoso de ler. Você perguntou mais cedo se eu tinha lido, né? Uhum. Eu li boa parte. Eu comecei a ler, quando falaram da série, eu falei, nossa, eu tô enrolando, eu já comprei esse livro tem anos e eu não comecei a ler. Eu puxei assim para ler, pelo menos até onde eu sabia onde a série ia parar. Então eu li mais da Ah, sim. metade do livro e assisti a série e vou É. voltar a ler o livro, entendeu? É, E conseguiu ler mais ou menos até onde ia parar ou eu li tomou um mais pouquinho de do spoiler que. do livro? Não tomei nenhum spoiler do livro, felizmente, porque, cara, o que essa leitura é gostosa e recomendável é incrível. E assim, terminando de falar sobre o livro per se, né? Para quem já leu Cem Anos de Solidão, deve estar animado para ouvir sobre a série, mas é tudo sobre a mesma coisa. É engraçado que esse livro não foi adaptado antes porque o Gabriel Garcia Marques não quis, tá? Hum. Ele teve umas relações ruins com obras dele que foram adaptadas em outros momentos, quando ele estava vivo. Inclusive, eu acho que o último livro dele foi adaptado, que é Memórias de Minhas Putas Tristes, se eu não estou enganado. Ele pediu para que ela seja a última obra dele adaptada para o cinema. Ele falou, gente, por favor, não. Eu quero que não adaptem mais. E como o capitalismo não perdoa ninguém, né. Então, as obras dele pertencem hoje à família dele. É bem normal isso, né? Uhum. Mas o que a família dele disse é que é o seguinte: por que que o meu pai, né, por exemplo, não queria que isso fosse adaptado? Porque sempre é adaptado de um ponto de vista hollywoodiano, americano. Então, tipo, se ofereceram para adaptar Cem Anos de Solidão no passado, mas ia ser um filme. Não dá para adaptar Cem Anos de Solidão em 2 horas. O que a família também fala é que é o seguinte: ele não queria que fosse adaptado A Hundred Years of Solitude, entendeu? Tipo, vai ser uma obra americana com pessoas falando inglês. Ele falava que isso não fazia nenhum sentido. Então, como não dava para fazer uma obra latina, né, latino-americana, com raízes latino-americanas, com atores latino-americanos, e que tivesse grana para não ter que ficar dependendo de efeitos especiais ruins e coisas do tipo, já que a magia faz sentido, né, nesse contexto, ele falava que era impossível de adaptar. Não dá para adaptar isso daqui, porque sempre vai perder o contexto, sempre vai ser americanizado, sempre vai ser de outro jeito. Bom, o que a Netflix propôs é faça, então, com um grande orçamento, mas do jeito que ele gostaria que fosse, de uma maneira latina. Qualidade de Hollywood, mas Isso, com a com vontade pessoa do 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 Gabriel latino-americano, Garcia Marques, é. E aí o que que acontece? A gente tem 100 Anos de Solidão, um baita investimento, eles construíram a cidade,
Eles fizeram tudo o que eles puderam com efeito prático, então eles se orgulham muito de terem feito isso. Muitos a ma Todos os atores são latinos, né, não todos, porque tem personagens que não são, mas, enfim, pelo que a família fala que eram as críticas do Gabriel, aqui o Gabo então estaria feliz de ver a obra adaptada, pelo menos pelo que disse a família, né. É o que se espera, né. A família com o dinheiro no bolso, olhando, falando: "Não, era assim que ele ia querer mesmo". Eu, em particular, estava curioso para ver como isso ia ser transposto, né, pra tela, e eu vou te dizer que eu gostei muito da série. Eu gostei muito mesmo. Tem um sentimento que é muito doido, a gente já falou sobre isso, né, que a gente tá tão acostumado a consumir coisas que são estadunidenses, que quando a gente vê uma coisa que não é estadunidense, a gente parece que o nosso mundo expande, assim, parece que a nossa cabeça abre e fala: "Porra, eu nunca imaginei que isso pudesse ser desse jeito". Isso quando a gente vê um filme indiano, quando a gente vê um filme italiano, quando a gente vê um filme, sei lá, chinês, coreano, Sim, abre a nossa japonês, cabeça, né. né, Eu estava vendo japonês. animações japonesas esses dias e às vezes até o que a gente espera que vá acontecer, vai para Uhum, outro lado, né, porque uhum. muitas vezes até, alguns, ritmos, né, de roteiro, de você falar: "Pô, se aconteceu Jeitos de isso". contar histórias, né. O jeito de Exatamente, contar história tipo é diferente. tipo, se aconteceu isso, então o vilão vai ser visto dessa forma, e às Total. vezes em outra cultura, né, o vilão é interpretado de outro jeito, né, tipo, Uhum. a O forma como mocinho também, né. demonstram, como exato, tipo, a forma como eles mostram tudo isso e colocam em tela, né, tipo, porque é Uhum. isso, né, é outra cultura, é o que você falou, tipo, até a forma da fantasia, né. Eu estava Isso. vendo algumas coisas esses dias sobre até o horror, tipo, a forma como o horror japonês é tão diferente do europeu, né, tipo E do americano e tal, sim. isso, da forma como eles consumiram e eles interpretaram essas obras e é tudo diferente, né, tipo, a cultura, a forma como eles veem espírito, todas essas coisas, demônios, né, todas essas coisas Uhum. é diferente, porque como é um negócio que não existe, aí cada um interpreta e imagina do seu jeito, né. Não existe pra você. Mas enfim, a É. gente seguindo aqui, a parada é que é o seguinte, é muito reconfortante ver uma obra latino-americana. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem, não a gente, né, a maioria das pessoas não tem uma identificação muito latina, né. Aqui no Brasil a gente tem aquela mania de falar que a gente é brasileiro e os outros são É. latinos, né. Então, tipo, parece que a gente não se identifica com quem é da Colômbia, com quem é Como se fosse chileno, com quem é pejorativo, né. uruguaio. Eu não sei que pira é Eu essa, mas sinto um tipo, pouco isso, que a gente, né, é usado o termo latino como pejorativo e a gente não então. quer se identificar, né. Mas, cara, e aí, a minha vivência, eu acho tão gostoso quando a gente se identifica com os nossos vizinhos, e é muito legal ver essa série com um baita do investimento, com bons atores, com efeitos especiais, efeitos práticos maravilhosos, porque a gente vê muito do que é uma realidade próxima nossa, assim, tipo, mais próximo. E isso enche meu coração. É muito bonito, é muito bem atuado, é muito bem dirigido. As adaptações que eles fazem do livro, tem algumas que eu acho necessárias, tem outras que eu olho e falo: "Tá, ele podia ter ido mais longe". Eu sinto que a obra, o livro, né, para quem lê o livro e vai ver a série e tá com o pé atrás, acho que a maior distinção é o tom de algumas coisas. O livro, em dado momento, ele é mais bem-humorado, assim. Mesmo as coisas que são pesadas, às vezes elas são tratadas de uma maneira meio cômica, tem algumas coisas que são cômicas, porque o livro fala sobre 7 gerações, né. Em resumo, assim, 2 os personagens principais, eles saem da aldeia deles, porque ainda era nessa realidade onde não existiam cidades e tudo mais, eles saem da aldeia deles, fundam uma nova cidade, uma nova aldeia chamada Macondo, que não existe, né, uma cidade Uhum, fictícia, um povo fictício, e dentro desse povo passam-se várias gerações. O livro passa várias gerações seguindo uma família específica, que é a família dos Buendia. Eh, e aí, das várias coisas que vão acontecer, e acontece muita coisa. Acontece, mano, tem guerra no meio da parada, e aí governo, como que o Estado passa a existir, como que a religião passa a adentrar. Então ele fala sobre tudo que pertence a nós, latinos. Guerra, Estado e formas de capital e não capital, e religião, como que a religião
afeta esse povo que vê Deus, por exemplo, de outra forma, entendeu? Cara, é muito louco como ele consegue sintetizar a experiência latina, entendeu? E no livro, as coisas às vezes são engraçadas. E na série, nem sempre elas são engraçadas. As coisas que são engraçadas às vezes de ler, elas tomam um tom um pouco mais sombrio na tela. Elas tomam um tom um pouco mais dramático. Isso é ruim? Não. Eu acho que o drama caiu bem para a série. Não que ela seja super sombria e dramática, ela tem os seus momentos de vivacidade, né, alegria e tudo mais, porque a gente tem isso, né? Mas acho que a principal diferença é de tom e não em tudo. As adaptações são muito bonitas, as coisas que acontecem na série, você consegue ir pau a pau com as coisas que acontecem no livro. Eles tiram algumas passagens, mas eu entendo, é outro meio, é outro produto. E esse produto em si, foi engraçado porque aqui em casa eu li tudo que pelo menos a série já mostrou. E a Uhum. Bia não leu ainda. E nós dois curtimos igualmente, assim. Tipo, ela gostou bastante, a gente devorou a parada. A história é muito boa e eles conseguiram trazer para a tela. Eu fico muito feliz que eles trouxeram para a tela desse jeito, porque é muito legal de assistir. É uma trama que você não consegue ver para onde ela vai. Ela sempre te apresenta outra coisa e outra coisa e outra coisa, e o tempo passa e você fala, meu Deus do céu. Então, acho que não é nem aquela série que você vai ver 3, 4 episódios por dia, mas ela é o tipo de série que você vai se pegar pensando e ela São, vai te levar para o próximo episódio, para o próximo episódio, para o próximo episódio de um jeito muito gostoso. Então, você tinha falado que são 8 episódios? 8 episódios. 8 episódios, De 1 horinha? 1 hora cada um, cara. Acontece muita coisa e em cada episódio acontece muita coisa. Mas pensando aqui, se for para pensar em episódios que são muito legais, tem o último episódio é bom, mas eu acho que ele nem é o melhor, tá ligado? Eu acho que se você gostar muito do primeiro episódio, do primeiro, do segundo episódio, que são numa realidade mais antiga, né, da própria cidade, cara, em dado momento, eles, como eu falei, ele avança gerações, então as pessoas envelhecem, né? Eles trocam Uhum. os É, vai atores e parece contar uma a coisa meio de família, a história da família, né, da é, Buendia lá. dos Buendia. E aí, cara, em algum momento eles trocam aqueles atores e você fica, "Ah, e agora?" Porque você já tava tão com aquelas pessoas, tipo, você pensa que 3 episódios são 3 horas, tá ligado? É um filme inteiro. Você já tem as suas concepções do que são aquelas pessoas, do que são aquelas situações e de como é aquele mundo, e do nada, assim como no livro, ele te sacode, ele brinca com você e fala assim: você ainda tá prestando atenção? Porque agora a gente vai para um outro caminho. Mas é tão bem feito, é tão gostoso, que você passa a gostar dos novos também. Então, você não se incomoda com os atores novos que entraram, com os personagens novos que foram introduzidos. Tudo soma. É muito legal como cada episódio ele soma ao anterior e, cara, os destinos dos personagens, para onde eles vão, por onde eles ficam, é sempre marcante. E eu acho legal que a série ela consegue despertar isso em você e consegue te fazer ter os seus favoritos e consegue entender que todas as pessoas são pessoas mesmo e não heróis e vilões. As coisas que eles fazem são boas e são ruins e os destinos que Legal. eles tomam são bons e são ruins e tudo envolto de muita magia. Vou colocar magia mesmo, tudo Tá. envolto de tipo experiências que você olha e fala assim, cara, que loucura. É muito maneiro. Então, a minha dica de fim de ano, assim, se você tiver, fim de ano, tô de férias, tenho tempo de ver uma série mais longa, né? Longa do tamanho dos episódios, porque não são tantos, são 8 episódios. Hã. Assista 100 Anos de Solidão. É muito gostoso. É que para uma galera isso aí não é nada, né, porque tem gente que pega Sim, 15 episódios, assiste lança uma temporada, a pessoa assiste então, tudo 2 noites, a pessoa sim, ou uma sim. noite mesmo, a pessoa vira assistindo tudo, faz aquele filmão de 8 horas, né. Uhum. No momento que a gente está gravando, ele tá no top 10 séries da Netflix. E olha que considerando que lançou Senna recentemente, Arcane não lançou tem É, tanto tempo assim. Então é bem curioso que ele esteja bem colocado. Tem até essa série O Espião Infiltrado, né? Teve uma certa propaganda recente e essa série tá melhor colocada. Cara, vale a pena. Se você tem dúvida, comece, não comece.
Mas mais do que isso, se você quiser ver uma coisa diferente do que você está acostumado, dá o play, cara, dá o play, porque Senhor da Solidão vai te pegar, pelo menos pela esquisitice, pelo menos pelo novo, e não tem aquele perigo que as pessoas têm um medo, né? "Ah, eu vou ver um filme indiano, mas ele vai ser tosco, ou eu vou ver um filme brasileiro, ele vai ser esquisito". Cara, larga esse medo e assiste É. a parada com o coração aberto, assim, tenta se apaixonar pelos personagens e você vai conseguir, é muito legal. É, não precisa ir tão fundo, né, eu acho que nem a gente faz isso, de entrar tão fundo numa cultura e sair vendo tudo, né. Eu, pô, vou É, ver todo filme indiano que lança, porque eu gostei de RRR, sabe, tipo, mas tem né, tem os principais ali que são mais importantes, mais relevantes, né, que acabam fazendo mais sucesso, né, pela sua qualidade, né. uhum, Que aí eu acho que vale a pena a pessoa perder o medo e ir assistir, que por mais que esse que faça mais sucesso, talvez ele seja o mais próximo, né, talvez do americano, como foi, né, o Anatomia de uma Queda, ano passado, que uhum, ele é o filme francês mais americano, né, possível, né. mas, eu acho que, tipo, por mais que esses que se destacam mais, eles se pareçam, às vezes, mais com os americanos, mas eu acho que nem sempre, né, eu acho que a pessoa, se der uma oportunidade, Pra ver uma coisa diferente, acabar conhecendo um negócio diferente, pô, cultura diferente, muda tudo, né. total. Eu acho que a gente tem o bloqueio da língua de qualquer jeito, né, Uhum. então, Cara, mas não seja um americano e tenha preguiça de ler legenda, né. é muito legal. Aqui a gente não vai ter esse problema, a gente tá tão acostumado, É, né. Mas é é. muito legal como essa série, ela vai te fazer pensar várias coisas, assim, e tipo, se você se aprofundar depois, ela fala muito sobre a própria Colômbia, mas sobre muito da América Latina, assim, eventos que aconteceram de verdade. Eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas Uhum. ela vai te fazer aprofundar e pensar: "Pô, que loucura, né, como é doido ser latino", sabe, porque realmente quando eu li ele falando sobre isso, e sobre várias coisas, né, eu li sobre o Gabriel falando sobre política e tudo, e é muito doido como ele falava: "Cara, a gente sempre pensa na nossa na nossa vida em comparação a, e sempre que a gente se compara com a Europa, as coisas não fazem sentido, entendeu? Então, É. tipo, os modelos políticos não fazem sentido quando aplicados aqui, assim como a fantasia não faz sentido quando aplicada aqui, a gente precisa ser a gente, sabe? E eu gosto como essa série, ela é, entre a grandes Autêntica, aspas, né. né, a gente, ela é ela mesma. E é muito gostoso, é muito reconfortante ver. É, então, eu sinto que a gente compartilha muito a história, né, com o povo latino, por mais Claro, que, às vezes, o é, nosso maior bloqueio com nós somos de se latinos, né? reconhecer então, às vezes eu sinto que o nosso maior bloqueio de se reconhecer como um outro latino, né, às vezes Uhum. é o bloqueio linguístico, né, porque Isso, que a não fala gente tá português, né? perdido aqui no meio, que não fala o mesmo idioma que todo o resto da galera, né. A Uhum. gente dividido errado aí, nós ficou É só e ficou a nós gente, né? ficou perdido aqui no meio. Mas eu acho que em questão de história, assim, né, colonização e tudo mais, eu acho que tem sempre grandes semelhanças, né, porque os Estados Unidos teve lá a sua colonização, mas foi um processo diferente e acabaram se dando mais sorte, né, digamos assim. Uhum. Lutaram diferente, né, a gente tem as lutas mais parecidas com o pessoal do sul aqui mesmo, né, os latinos, né. Uhum. Então, pô, eu tô empolgado pra ver essa série, né, a gente falou no cinema Ixi. do mês aí, eu tô empolgado, é que esse negócio de série demanda mais tempo e eu normalmente, às vezes, tenho 1 horinha, 2, eu prefiro ver um filme do que 2 episódios, mas eu vou fazer isso, pegar essas férias aí, E vou aí vou dar uma rushada. a gente lança com spoilers quando tiver a segunda parte, porque essa é só a primeira temporada, entre aspas. A próxima temporada vai ter mais 8 episódios e aí acabou, né? Que acaba o livro também. É, tem isso, né, a parte um, parte 2. Mas um negócio que eu tenho uma certa preguiça, e você falou um pouco sobre isso, né, a gente vai acompanhar algumas gerações, né, da família, então, tipo, começa com 2 pessoas, depois a gente vai acompanhar os pais, os tios dessa galera, e depois os avós daquele primeiro que a gente viu, que é os pais dessa nova galera, mais ou menos isso. Uhum. E eu É sou isso. horrível de fisionomia e eu não sei se isso vai me pegar, pô, de por mais que o ciclo seja o Cara, mesmo e a história acredito que seja uma só, né, de qualquer jeito a gente vai acompanhar a história do povo, da cidade, da cara, família, né, a gente tá falando mas aqui
de um gênio da literatura global, que é o Gabriel Garcia Marques, tá? E isso que você está falando das coisas se confundirem, ela faz parte da experiência, porque eu vou te falar uma parada. A gente tem o dos personagens principais. A gente tem o José Arcádio Buendia, que casa com a Úrsula Marano, certo? Aí eles têm um Certo. filho. Eles vão ter alguns filhos. O filho deles, o nome dele é José Arcádio Buendia. O primeiro filho se chama José Arcádio. Aí Gostoso. você fala, pô, aí já me ferrei, porque o pai e o filho têm o mesmo nome, entendeu? E aí o outro filme você fala, o José Arcádio, o outro filho se chama Aureliano, que não é muito diferente. E aí, meu filho, é daí pra baixo, porque todo mundo vai se repetir, vai ter nome igual, e é uma loucura, Gui. Então, essa parada de você falar assim, será que eu vou me confundir? Será que eu não vou me perder? Você Às vai. vezes, você vai se perder um pouquinho, mas até o pouquinho que você vai se perder soma para essa história. Eu acho que ele tá falando muito sobre, não, eu não acho, né? É uma interpretação, mas tipo, fala muito sobre como a história também ela é cíclica e a gente erra e a gente, quando a gente não presta atenção nos sinais que a história dá, a gente está fadado a repetir algumas coisas Pô, e legal. gerações que repetem erros das gerações passadas e aí muda só um pouquinho o trajeto de, sabe, tipo, pô, eu e meu irmão, a gente teve a mesma criação, por que que a gente saiu tão diferente? Ele faz comentários sobre isso também, um pouquinho ou muito que você dá para um, não dá para outro. Cara, é muito doido. Então, até essa confusão de mudou o ator, não sei quem é esse personagem. Lógico, eles te apresentam os personagens e os nomes e tudo, e fica tudo muito claro quem é quem. Mas até essa pequena confusão de caraca, a gente já não viu isso acontecer, a gente já não viu esse personagem fazer tal coisa. No livro é muito maior a confusão. Mas De ter aqui que puxar a planilha, né, eu sei que o livro ele tem você até tem a que árvore puxar a genealógica, árvore né. genealógica o tempo todo, mas você cansa de puxar e meio que, às vezes, deixa de fazer diferença. Eu acho que isso é muito gostoso. Ele trata de um jeito tão legal que deixa de fazer diferença. E é legal como os diretores dessa série, né, que são quem são? Alex Garcia Lopes e Laura Mora Ortega. Eles 2 dirigem todos os episódios, né, e, cara, É, eles um tratam 5 e o outro 3, né, então a Laura Mota dirige 5, certo? 3, o Ela Alex é dirige 5. 3. Cara, é muito legal o joguete que eles fazem e eles mandam muito bem. Eles mandam muito bem. A série é realmente muito bem dirigida. Tem momentos mais, vou dizer, mais artísticos, mais mágicos, assim, e tudo funciona, tudo soma. Então, assistam, acho que é isso. Eu dou um sólido 4, 4,5 para essa primeira metade. Não dá para dizer muito, não dá para dar nota máxima também. Série é difícil porque tem temporadas, né? Mas eu passei um ótimo tempo e recomendo para todo mundo que queira ver alguma série, queira ver alguma coisa diferente, queira ver alguma coisa mais latina também. Bacana. É isso, eu tô vendo aqui o filmografia do Alex aqui, ele é o que tem mais coisas, assim, que podemos dizer que ele é mais experiente, assim, em grandes produções, né. Ele Uhum. tem direção em episódio de The Acolyte, Cowboy Bebop, The Witcher, Ali, então O Justiceiro, Demolidor, Luke Cage, um então cara que sabe ele fazer, fez muita série então para streamings, fez né? bastante coisa e coisas grandes, né, bastante coisa de nome grande, né. A Laura tem Uhum. algumas coisas aqui, mas aí já coisas menores, né, do povo latino, né, não estava em Hollywood, né. Pode crer. Então ela fez Pablo Escobar, alguns episódios, mas algumas outras coisas aqui mais latinas. É Isso. legal demais. Pô, É, s- tô empolgado, eu acho que assista. é um aninho pra próxima? Ano que vem Não tá aí? sei, eles estão filmando, eles estão fazendo a segunda metade, então eu não Eles sei quanto tempo mandaram vai porque demorar. como troca todos os atores, não precisa nem mandar tudo de uma vez, né, que se dane, né. Exatamente. E o livro passa muito tempo, né, até os próprios atores e tal, tudo passa muito tempo, então é normal que esteja mais É, velho, você chega uma hora que você não sabe quem tem quanto tempo, quem é irmão de quem, quantas a mas idade, é muita gente. não sei se é um spoiler, mas as pessoas morrem, assim, tipo, de velhice, Morre, assim? tem morte sim. Tem sim, E mas de tem velhice, tem assim? mortes naturais sim também. Tá. Tem, Não, tem. porque senão daqui a pouco, né, você tem a eterna família ali, aí você fala: "Meu Deus", Não chega todo mundo, não chega todo no mundo a ter final. 200 anos, né, no final, não chega a Tá. ser isso.
E vai Mas, porque mas acompanha algumas gerações aí, né, umas 7 mas gerações, né, pela sinopse. mas não é a mesma realidade para todo mundo, então não vou dizer aqui quem que vai ficar Tá bom, vivo por muito tempo, mas, tá certo. sim, pessoas É morrem isso. de velhice nesse universo, sim. A vida é essa, né. É, Ah, não é a mesma realidade pra todo mundo mesmo. exatamente. Então, Pô, mas eu gostei de algumas vírgulas, assim, de que você mandou, de que a gente repete os erros do passado. cara, Eu acho que isso dele criticar isso, né, como história, assim, né, a gente uhum, teve aí recente, né, o Ainda Estou Aqui brasileiro, né, falando quase isso, né. total, Ó, não totalmente. vamos resol não vamos cometer os Se mesmos não erros do passado. resolver, vai vai cometer. Cara, Se não se não aprender, né, resolve é isso, mano, é legal de verdade, é legal de verdade. se não se Quando estuda você a puder, história, né, como é que você vai aprender que deu errado uma vez, se você nunca aprendeu a história, né. assim que puder, assista a série, ela tem vários comentários sobre essa nossa realidade e quando quem convida quem gosta, né, leia o livro também, o livro é muito É. absurdo, é muito bom, é uma das melhores coisas que eu já li, de verdade, mano, e eu nem terminei ainda. E é considerado uma das maiores obras, assim, não Total, só latinas, né, tipo, na acho que do mundo, né, no geral, sim. é um um grande feito, né. É um dos grandes livros do século passado, né, vamos Você falou colocar da assim. Colômbia e tal, eu sei que é uma cidade fictícia, mas ainda assim é Colômbia? Então, Ou vou te não, falar, não eu tô tentando puxar da memória, no livro, eu acho que eles não chegam a falar que é na Colômbia, tá. Mas tá, na série eles falam que é na Colômbia sim, eles colocam tá. Macondo dentro da Colômbia e tudo bem, mesmo porque eu acho que tem que ter um pouco de orgulho, né, por colombiano e Tá. tudo mais, é É que lindo. ele, eu acho que na época não falou, porque ele teve um negócio de ser exilado, né, rolou um negócio assim, né. Ele era um esquerdalha, né, e a gente sabe que aqui na América Latina, muita ditadura, é complicado, É, não? Então ele é sim, isso. ele passou um tempo bastante ele morou muito tempo, acho que no México, Hã. mas muita gente morou muito tempo no México, né, se for para pensar, mas ele tinha bastante orgulho de ser colombiano também, e É, é então válido que eu é não bom lembro, tá, colocar. pode ser que no livro eles cheguem a falar, porque eles falam do país, né, pode ser que eles falem Uhum. mais sobre a Colômbia, mas ele passa tão por cima, na série já tem bandeira da Colômbia, já Hã. fala o estado colombiano, É, não tá e correndo faz mais risco de sentido. vida, né. Vamos, E o faz foco é na Colômbia. sentido, porque ele fala sobre períodos históricos da Colômbia também. Então, tipo, uma guerra que tem no livro Ah, é tem meio paralelos, baseada né. numa é parecido com uma guerra que existiu na Colômbia. Hum, Então, tem coisas que são inerentes a essa história aí, que faz todo sentido e tá, parabéns aí para os legal, nossos hermanos colombianos que conseguiram emplacar uma série tão legal também. boa. Tem que ter orgulho Parabéns mesmo. aí à Netflix também, né. É original, né, não é só Original Netflix, original produção, é tudo Netflix, deles, né. tudo deles. Boa, Então, aí. valeu aí pra todo mundo que escutou. Assistam a série. Deixa um comentário aí quem já assistiu, se gostou dessa primeira temporada. E obrigado pra todo mundo que escutou até aqui. E até a próxima. Isso, até a próxima.